Olá, que alegria ter você aqui assistindo esse vídeo. Como você pode ver aí no canal, existem várias gravações, vários vídeos de livros já, né, que já tem aí disponível para você. Eu espero que você possa desfrutar disso. Tenho feito como obediência àquilo que o Senhor me pediu para fazer, aquilo que Ele me ordenou a fazer, né? Então, eu espero que esteja sendo leituras transformadoras para você, assim como tem sido para mim, para as pessoas que estão mais próximas. Deixa eu te conhecer também. Entra em contato comigo no meu Instagram, Juliane Fonseca, e coloca ali um pouquinho da tua história, da onde que você está me assistindo, onde que esse vídeo tem chegado para você, né? De que região do país, qual país você está falando comigo, que você está vendo essa gravação. E aí vocês podem ver que eu estou cercada aqui por alguns livros, né? Este livro aqui, olha, este livro aqui, Paternidade, nós encerramos agora a leitura. Hoje nós vamos iniciar a autoridade espiritual. Os dois, né, ambos são da pastora Tânia Teresa. Este de cima aqui, olha, é o próximo que nós vamos ler, né, é Aliança de Sangue. Então, são livros também de referência do primeiro ano do Seminário Carisma, né? Seminário Teológico Carisma, da Igreja Lagoinha. E hoje nós vamos iniciar este livro aqui, Submissão e Autoridade. Esse livro aqui falou muito comigo, muito comigo. E ele vai falar no coração de vocês também. Então, o livro trata da perspectiva bíblica acerca da autoridade e submissão, seus conceitos, aplicações e relações na vida cristã e na prática de uma liderança sadia. Então, vamos lá. Eu peço para você fazer uma pausa, se você quiser iniciar comigo essa leitura fazendo uma oração. Então, eu te convido a fechar os olhos, curvar a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos mais um dia em Sua presença, Senhor. Obrigado, ó Pai, por essas ferramentas que o Senhor trouxe neste mundo, Senhor, que essas ferramentas como o Zoom, o YouTube, o Instagram, o WhatsApp, possamos usar, Senhor, para a Tua honra e glória, para fazer a Tua palavra avançar cada vez mais. Senhor, aqui há pessoas, Senhor, que não têm um livro físico, há pessoas que estão fora das regiões que possam chegar até esses livros, ó Pai. Então, Senhor, que as pessoas possam usar esses vídeos para poder conhecer mais de Ti através da inspiração, através dos seus filhos que foram inspirados pelo Teu Espírito Santo para escrever essas palavras, ó Pai. Ó Deus, que possamos estar, Senhor, com o nosso coração e a nossa mente, Senhor, cativas a aprender mais da Tua palavra, mas que tenhamos também, Senhor, um coração que seja aquele de consulta. Que tudo aquilo que nós achamos que não está muito legal, que possamos ir na palavra, na Sua palavra, Senhor, que é a Bíblia, a Escritura, o Evangelho, e que possamos consultar, Senhor. Temos uma fé ativa, consciente e responsável, Pai. Senhor, eu sou uma ferramenta, usa-me conforme a tua vontade e que toda a expectativa do teu povo esteja no Senhor e não em mim, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Então, deixa eu pegar aqui e partilhar com vocês, como eu tenho feito. Você que está iniciando agora com a gente aqui, eu sempre eu sempre envio assim, ó, olha, as páginas do livro, né? Para você que não tem um livro físico, você pode acompanhar aqui pela tela. E para que você também possa acompanhar a leitura corrida, se você tem a possibilidade de ter o livro físico, eu te indico que tenha, porque nós fazemos várias anotações, não é? Voltamos, consultamos, mas se você não tiver, não tem problema, dá para acompanhar por aqui também. A única coisa que eu te peço é que você tenha a tua Bíblia e o teu caderno, canetinha aí do lado, nas suas mãos. Por quê? Vários momentos eu vou falar, tome nota, anotem isso. Pegue as referências bíblicas, vá na palavra de Deus e consulte. Veja se realmente está assim, mas não só se realmente está assim, veja como a sua tradução, a tradução da Bíblia que você tem, NVI, NAA, ARA, né? Qual é a forma que a tradução te traz? Porque aqui pode estar de um jeito que você talvez lendo não entenda, mas na tradução da Bíblia que você tem, pode ser que o Espírito Santo te traga novas revelações, não é? Então tenha sempre um caderno, caneta e a sua Bíblia na mão. Então vamos lá, olha só, nós vamos partilhando assim, olha as páginas. Enquanto eu vou lendo, eu também vou deixando assim um pouquinho maior para você poder acompanhar com, com mais facilidade aí do teu telefone. Deixa eu limpar essa tela aqui que tá suja.
do teu telefone ou do teu computador. Então vamos lá. Aliança do Espírito Santo, conforme nós pedimos, não é? A introdução. Submissão e autoridade são palavras que causam polêmicas no mundo atual. Deixa eu ver se está gravando certinho. Está gravando, vocês estão me ouvindo, porque eu já gravei aqui uma vez com o microfone fechado. Mas isso só acontece porque os seus significados foram distorcidos, além de que os valores mudaram muito com o evento do relativismo e o foco muito grande na vontade humana em detrimento da empatia ou da renúncia pelo próximo, tão próprios da palavra de Deus. A palavra submissão é sinônimo de obediência. E aí vocês podem ver que eu vou tomando algumas notas aí no meu livro. Vocês também podem tomar nota aí no caderninho de vocês ou no livro físico, se vocês estiverem com o livro. Então vamos lá. A palavra submissão é sinônimo de obediência, ouvir, prestar atenção, dar ouvidos. Então olha só como que o sinônimo dessa palavra dá para correr aí no nosso entendimento, né? No entanto, não tem a ver com ser passivo, mandado ou ainda não ter voz. Muitas vezes nós achamos que submissão é isso, né? Mas nós vamos aprender aqui o que a palavra diz no literal mesmo e o que a palavra do Senhor nos diz sobre submissão. Então, é sinônimo de obediência. Não tem a ver com mandar ou ainda não ter voz. Mas querer requerer uma ação com propósito, de acordo com a palavra de Deus. Sendo assim, o primeiro passo para ser submisso a Deus é prestar atenção ao que o Senhor fala. Tomem nota aí no caderninho de vocês, que essa introdução ela está toda marcadinha. Portanto, devemos estar alinhado com a sua palavra, a Bíblia, e jamais ignorar a sua voz. Agora, a palavra autoridade quer dizer direito ou poder de ordenar, decidir e de se fazer obedecer. Pode pausar o vídeo para você poder anotar tudo isso daí, que é bem importante, tá? No entanto, a autoridade tem sido confundida com autoritarismo, que é algo totalmente diferente. Toda autoridade é delegada por Deus. Nós sabemos disso porque a palavra de Deus nos diz isso, né? Afinal, ele é a autoridade máxima. Ela existe para abençoar quem está debaixo dela. Então, se você tem uma autoridade, né, que não é autoritarismo nem tirania, você pode perceber que você tem uma proteção, uma bênção de estar debaixo de uma autoridade, né? Pois todo líder, desculpa, quer o melhor para os seus liderados. Por isso porque ele deve seguir a Deus para sempre, não, que sempre quer o melhor para o seu povo. Devemos ser submissos a Deus e reconhecer a sua plena autoridade. Quando somos obedientes ao Senhor, andamos sempre debaixo da sua autoridade e sim, de suas bênçãos. Lembro a você que o orgulho é o principal inimigo da obediência. Afinal, uma pessoa orgulhosa só se preocupa em realizar as próprias vontades. Obediência parcial é desobediência. Por isso, precisamos alinhar a nossa oração com o Pai, para que o nosso coração não seja soberbo e nos tornemos insubmissos. Uma pessoa que não se submete a Deus não conseguirá ser um bom líder. Afinal, pensará somente nos próprios interesses. E mesmo que tenha autoridade, não será de acordo com o propósito do Senhor. As leis de Deus são para o nosso bem. E os seus mandamentos são para que tenhamos vida plena. Neste livro, o autor é Vinícius Zulato. Desculpa, eu não falei no início. Então, o autor desse livro, Submissão e Autoridade, é Vinícius Zulato. Vocês podem seguir ele no Instagram. Neste livro, pretendo levá-lo a essa profunda reflexão sobre os verdadeiros e divinos significados desses dois conceitos à luz das Escrituras, das Sagradas Escrituras. O caminho que percorreremos está dividido em três partes.
eu gosto de chamar de 3 resoluções. Resolução pode se referir a uma decisão firme ou determinação de fazer algo. Por exemplo, você pode ter a resolução de comer de forma mais saudável ou de exercitar regularmente. No contexto de resolver problemas, a resolução refere-se à ação de encontrar uma solução para um problema específico. Exemplo, a resolução de um quebra-cabeça ou a resolução de um problema matemático. Em contextos políticos ou organizacionais, uma resolução é uma proposta formal. Uma proposta formal apresentada e votada em uma assembleia ou reunião para tomar uma decisão ou expressar uma opinião sobre o assunto específico. Quais são as resoluções, decisões fundamentais que nos levarão ao entendimento bíblico sobre este assunto? Anotem. A primeira resolução é a de se submeter a Deus. Tudo o que podemos entender sobre submissão, tudo o que podemos viver sobre autoridade passa, em primeiro lugar, por esta decisão. Quero ter uma vida de submissão a Deus. A segunda resolução é como me submeto a Deus. Então, a primeira é se eu me submeto a Deus. A segunda é como eu me submeto a Deus. Uma vez que estou certo de que a vida que desejo viver é submissão, a pergunta é: como fazê-la? Por fim, na terceira parte falaremos de ações de honra. Meu objetivo não é enchê-lo de conteúdo, apenas ajudá-lo. Mas ajudá-lo. O mundo que vivemos carece de homens e mulheres assim, pessoas que decidiram, não importa qual seja a realidade que estão, viver como homens e mulheres de honra. Desculpa, gente, minha garganta estava boazinha. Agora eu começo a gravar, começa a dar, sei lá o quê, tá aprendido em nome de Jesus, não é? Na vida, não podemos ficar em cima do muro, indecisos sobre o que temos que fazer para avançar. Temos que nos decidir, temos que ser determinados. Se realmente queremos ser pessoas segundo o coração de Deus, temos que nos posicionar em todas as áreas da nossa vida. Ser submisso e entender sobre o que é estar sobre autoridade e ter autoridade. São temas fundamentais dessa lógica, dentro dessa lógica. Minha oração é que até o final deste livro possamos ser capazes de responder de maneira honesta e consciente. Realmente sei distinguir estes dois conceitos em minha vida e sou submisso à autoridade de Deus? E aí eu escrevi aqui com a minha letrinha, parece letra de criança. Eu me submeto a Deus? Como? Né? Interessante como as coisas que Deus faz, né? Eu estou lendo aqui com vocês o livro do Carisma, que fala sobre submissão à autoridade, e a Tânia Teresa me indicou a fazer a leitura do livro Autoridade Espiritual. Então, os dois vão falar sobre autoridade no mesmo mês, né? Nesse mês de abril, nós vamos falar muito sobre autoridade. Glória a Deus por isso. Aqui eu deixei as páginas do sumário para vocês darem uma olhada nos temas que nós vamos ler nesse livro, né? Então tá aí, se você quiser pausar, anotar. Depois tem aqui também. Pode pausar, anotar no seu caderno os temas que vocês vão ler aqui comigo. E vamos lá sobre o primeiro capítulo, aprendendo com o pastor Tiago. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo deixar assim. Aí eu já pego toda a página. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem o que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem tem amizade com o mundo é chamado de adúltero, na palavra de Deus, né? Trair, traição. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus.
Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior, por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamente e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Olha que texto lindo, né? De Tiago. Está lá em Tiago 4, do 1 ao 10, essa versão é NVI. E aí, quando eu falo assim, essas referências, ou quando vocês verem na leitura as referências, tomem nota no caderninho de vocês, depois vocês podem pausar e ir buscar como que está esse texto aí na tua tradução, tá bom? Pode ter palavras diferentes que faça melhor o entendimento. A carta de Tiago é um livro sapiencial, um livro de sabedoria, semelhante a Provérbios e Eclesiastes. São textos que trazem lições simples a partir do cotidiano que nos ensinam a viver com sabedoria para ter uma vida simples e leve. Uma vida que pode levá-lo a experimentar mais da vida com Deus. Tiago era pastor da igreja de Jerusalém e irmão de Jesus. Essa história está em Atos 13. Então anotem e depois vocês leem sobre essa história de Tiago. A verdade é que durante a vida do Senhor, é verdade que durante a vida do Senhor, ele não acreditava que Jesus era o Messias. É verdade que durante a vida do Senhor, ele não acreditava que Jesus era o Messias. Mas após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus seus irmãos, e aquela dúvida foi mudada em firme convicção, o que levou este homem a se tornar uma peça importante na igreja de Jerusalém. Quero sugerir imaginar uma leitura desta carta, a seguinte cena. Tiago, como pastor dessa igreja, Tiago, como pastor dessa igreja, está contando suas experiências pessoais na pregação ou no gabinete enquanto atendia suas ovelhas. As perguntas pareciam as mesmas. Os dilemas vividos na igreja envolviam quase todos na mesma questão. Então, por que não transformar as conversas feitas em particular numa série de mensagens para que mais pessoas sejam alcançadas? Ou quem sabe transformar as mensagens em uma carta para que mais pessoas possam ser alcançadas? Tudo isso é apenas uma imagem, mas acredito ser importante ter um imaginário social para melhor entender a carta. Imagine agora esta cena. O irmão chega ao gabinete do pastor Tiago, pedindo um conselho. Diz que a sua vida está confusa no trabalho e na igreja. Dificuldades no relacionamento com o patrão. Não está convivendo bem com as pessoas. A mesma coisa acontece em casa. Não se relaciona bem com os irmãos, com a esposa e os filhos. Ele diz que já tentou de tudo, mas está cada vez pior. Reclama que parece que Deus está longe. Então, o pastor Tiago lhe responde: Irmão, não sei qual é o seu problema. Não, desculpa. Irmão, acho que sei qual é o seu problema. O seu problema é Deus. O irmão fica impressionado com a resposta, pois esperava ouvir tudo, menos isso. Como Deus pode ser o meu problema? Este sentimento de que as coisas não melhoram está sendo produzido dentro de você por Deus, porque ele resiste ao soberbo. Você está tentando fazer as coisas do seu jeito e Deus não está concordando com isso. Ele está te resistindo porque você está sendo orgulhoso. Então, esse é o momento que a gente pausa, toma nota no nosso caderno para que a gente possa nos avaliar, né? Colocar sobre a nossa vida e como que eu posso colocar esse trecho desse livro sobre a minha vida hoje. Questionar, né? Autoavaliar.
Uma pessoa que tenta resolver as coisas do próprio jeito, manipulando, ferindo, manipulação é pecado, né, gente? A palavra de Deus nos diz que é considerado pecado também como mesmo de feitiçaria, manipular, porque a feitiçaria manipula, né? Ferindo, invejando, não tem Deus. É óbvio que ele não concordará com ela. Deus tem zelo por aquilo que pertence a ele. Assim, está manifestando sua insatisfação com essa pessoa, que não quer resolver as coisas ouvindo. O pastor Tiago está nos dizendo: quer que as coisas mudem em sua vida? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Deixe-me dar outro exemplo. Imagine um casal que se conheceu na faculdade, começou a namorar e se casou. Após 10 anos de matrimônio, os amigos da faculdade promovem um encontro. Quando o casal chega ao evento, o marido encontra uma velha amiga da faculdade e faz a maior festa com ela, bem entretido. A esposa, para ver se ele desconfia da falta de respeito, sai do ambiente. Porém, o marido nem percebe a saída dela. Passa a pagar bebida e salgadinhos para a amiga. Até então, sem dar a mínima para a esposa, que resolve interagir com outros. Quando a festa acaba, finalmente, ele a procura para ir embora. Tenta pegar em sua mão, mas ela o rejeita. O marido pergunta: está tudo bem? O que está acontecendo? E a esposa responde: nada. Em casa, o marido tenta se aproximar e novamente ela os afasta. Essa mulher está manifestando sua insatisfação com a falta de zelo, do desrespeito do marido, que, em vez de ter lhe dado atenção, se dedicou a outra mulher durante a festa. Saiba que Deus tem ciúmes quando nos afastamos dele e buscamos aos interesses do mundo. Afinal, nos criou para um relacionamento com ele, pois queria se revelar a nós. Mas o orgulho, sendo a raiz de todos os problemas da vida e da humanidade, a raiz de todos os problemas da vida e da humanidade, nos afasta do caminho do Senhor. Ouço dizer que muitos perdem a trilha de volta e quando encontro já é tarde demais. Quando falo que Deus sente ciúmes de você, entenda esses ciúmes como um zelo, porque a dedicação que você deveria dar a Ele está dando ao mundo na forma, na arrogância e na autossuficiência. Todos, todo o caos que a humanidade experimenta tem a ver com a busca por autonomia e independência de Deus. Fazer algo e desejar que Deus não esteja presente. Muitas vezes agimos com o pensamento: não importa o quanto preciso fazer, eu farei. Eu sou assim. É preciso acrescentar que, após buscar resolver o caos da própria autonomia, uma vez que não conseguindo, a pessoa quer usar Deus para alcançar o objetivo. Ou seja, Deus passa a ser apenas o meio e não o fim principal na vida dela. Mas por quê? Porque o homem está tentando usá-la em seus projetos e sonhos. Não está preocupado com Deus. Não olha para o Senhor verdadeiramente. Apenas querendo conversar quando lhe interessa ou está com problemas. Quando está tudo bem, acaba desprezando, rejeitando o Senhor. Porém, quando precisa, quer uma palavra, um direcionamento ou um sinal. O homem somente quer usar o Senhor para as suas finalidades. É a tal frase, né? Nós amamos a criação e não nós amamos a criatura e não o Criador, né? A criação e não o Criador. A palavra de Deus é clara sobre ele não dividir a sua glória, que devemos amá-lo sobre todas as coisas. Às vezes nós colocamos nós mesmos, né, nesse lugar até de idolatria, né? Se torna uma idolatria própria, tirando o Senhor do trono do nosso coração e colocando a nossa autossuficiência. Isso é um pecado desde o início do mundo, né? Quando o homem quis ser melhor que Deus ou ser igual a Deus, como Satanás quis também, Lúcifer ainda quis ser como Deus e foi expulso, né, do céu. Então, essa inveja, essa coisa de querer ser autossuficiente, ser Deus, já está desde o começo dos tempos, né?
Nós precisamos entender que nossa carne, ela tem essa direção, essa inclinação, a nossa carne, né? Eu já estive muito nesse lugar, é por isso que eu falo que esse livro, ele conecta muito comigo, ele falou muito comigo, porque eu sempre tentei lidar com os meus problemas, traumas de infância, tudo muito sozinha, abordagens, psicologia, constelação familiar, e eu fui buscando em várias práticas, várias técnicas, que isso nunca me curou, nunca me salvou, nunca me ajudou, quer dizer, me ajudou, mas nem tudo que faz bem vem do Senhor, né? Nem tudo que é bom é, nem tudo que ajuda faz bem que vem de Deus, né? Mas tudo que vem de Deus realmente nos ajuda. Então a gente tem que saber discernir isso. Então eu estive muito tempo sozinha buscando a minha autossuficiência. E quando eu me entreguei realmente para Deus e falei, não, agora eu não tenho mais força para isso, eu não consigo mais, Senhor. E aí ele falou, então agora eu vou te mostrar que realmente em mim você tem descanso, tem cura, tem salvação, tem tudo, né? Tem alívio para os seus fardos. E eu me arrependi, eu passei por todo esse processo, né, de ter pecado contra o Senhor, feito aquilo que desagradou o coração dele. Então tem todo um processo. Mas é a autossuficiência, ela é uma inclinação da nossa carne, em todo o tempo. Nós temos que estar olhando para todo o tempo, todo dia na nossa vida, no nosso dia a dia. A palavra de Deus é clara sobre ele não dividir a sua glória. Será que eu já vi aqui? Não dividir a sua glória e devemos amá-lo sobre todas as coisas. Deus tem um zelo por tudo o que é dele e você é do Senhor. E é como se o pastor Tiago dissesse: Deus tem um zelo por você, porque você pertence a ele. Ele te comprou e a sua vida deve orbitar por volta da pessoa de Cristo. Contudo, você continua dando a sua vida para orbitar em função dos prazeres do mundo. Aqui outra coisa que nós devemos analisar todo o tempo, né? Se ele nos comprou com o sangue de Cristo, nossa vida tem que girar em torno de Cristo e não dos nossos prazeres, das nossas vontades, porque a nossa vontade é pecaminosa, né? A nossa carne se inclina a isso. Imagine o Tiago olhando nos olhos de uma pessoa e dizendo tudo isso. Então, veria o orgulho estampado ali, pois ele termina o texto falando que Deus resiste aos soberbos. O soberbo vive em função de si mesmo e despreza a graça de Deus em todas as áreas da sua vida. Imagino também que Tiago completaria dizendo: Você vive em função de si mesmo. Tudo que faz gira em torno de você e está tentando fazer Deus girar ao seu redor. Ai, Pai. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Nos mostra, Senhor, em qual área da nossa vida, Pai, nós estamos tentando fazer isso. Clareia, Senhor, tira as vendas dos nossos olhos e nos faz enxergar, ó Pai, em nome de Jesus. O que nos tira da graça do Senhor, nos faz perder o seu favor e zelo, é revelar a soberba do nosso coração, nos resistindo. Pensar que podemos viver sem Deus, sem a sua graça, tentando fazer tudo funcionar do nosso jeito, abre a porta para recebermos o seu silêncio. Assim, perdemos o zelo, nos sentimos só. Portanto, o que Tiago quer nos ensinar é como ter uma vida de favor e graça no Senhor, e como a soberba do nosso coração nos faz perder a atenção em Deus. Então, aqui nós estamos aprendendo com o autor, que é o Vinícius Zulato, né, que a carta de Tiago nos ensina muito sobre isso. Vamos ver agora também uma outra referência que está em Jeremias 2, do 1 ao 13. Está escrito: A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que devoravam, eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava. Declara o Senhor: Ouçam as palavras do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: Que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor.
Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pelo qual ninguém passa, onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, deixa eu ver aqui. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, segundo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espalhem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Esse texto ele é tão atual quanto era na época que foi escrito. Aqui o texto fala sobre a falta, que falta o Senhor teve com os nossos antepassados, que falta os nossos antepassados encontraram no Senhor para que eles pudessem me abandonar. Então nós podemos olhar para nossos antepassados e ver, né, o quanto eles estavam afastados do Senhor. O quanto na minha casa, na sua, ou se não foi o teu caso, ou as pessoas, quem está assistindo, ou quem você conhece, quanto faltou aprender da palavra de Deus, do amor de Deus dentro do próprio lar. Quanto disso nós fomos criados debaixo disso? Os nossos pais passaram para nós o amor do Senhor? Ou tivemos que aprender fora? Aqui esse texto diz que aquele povo, eles não traem o próprio Deus deles. E nós, como povo, traímos o Senhor a todo tempo, né? Adorando outras coisas, ideologias, mudando a palavra de Deus para encaixar numa cultura. A cultura não deve amoldar nosso pensamento, mas a palavra de Deus deve amoldar uma cultura, não o contrário. Nós damos honra e glória a uma abordagem, que era o meu caso, a psicologia me ajudou, a constelação me ajudou, isso me ajudou, mas eu não dava honra e glória a quem realmente me salvou e me curou. Percebe? Eu consigo com minhas próprias mãos, eu sou meu Deus, Deus de mim próprio, então eu consigo, eu não me submeto àquele que tem a chave de tudo, da vida, da morte, dos céus e do inferno. Percebe? A gente tem que colocar esse texto de Jeremias 2, do 1 ao 13, dentro da nossa realidade. É claro, fazendo uma exegese do texto, entendendo, né, que o autor falava, qual era o contexto da história antiga, o que eles estavam passando na época, mas depois entender como que esse texto pode falar comigo hoje, porque ele é tão atual como era no passado. E sempre vai ser. Porque sempre vai existir pessoas que estão trocando e traindo a Deus por outros deuses. Deus pede ao profeta Jeremias para proclamar aos ouvidos de Jerusalém que ele se lembrava do quanto era jovem e como a noiva o amavam. Seguia-o pelo deserto, por uma terra que ainda não era semeada, era fiel, um povo santo. Aqui a palavra santo quer dizer separado. Anotem isso no seu caderno. Quando o Senhor fala para que nós possamos nos santificar todos os dias, né, no caminho, enquanto nós esperamos a volta de Cristo, ou até nós morrermos, nós devemos nos santificar. O que significa isso, nos santificar? Sermos separados. Separados. Então, separado do mundo, separado da cultura, separado até de dentro de casa. Se os meus pais me falam para fazer coisas que desagradam ao Senhor, eu tenho que estar separada disso, mesmo vivendo junto. Percebe?
Tanto que a palavra de Deus fala que nós não devemos amar os nossos pais mais do que a Ele. Nós devemos amar a Ele em primeiro lugar. Aqui a palavra santo quer dizer separado, né? Coloque aí no teu caderninho aí, risque aí no seu caderninho. Pega aqui, ó. Não. Culpado é interessante também. Separado. Aqui, ó. Separados. Ok? Israel era um povo exclusivo. Os primeiros frutos da colheita do Senhor e todos aqueles que iam contra ele eram considerados culpados. E Deus fica indignado, querendo saber o que o povo deixou de encontrar no Senhor, o que ele havia deixado de suprir para que seguissem os próprios ídolos. Pensa, as roupas não gastavam, as sandálias cresciam com o próprio pé. As crianças, até virar adultos, a roupa crescia junto com eles. Caía maná do céu, jorrava água da pedra. De dia tinha uma sombra para proteger do sol. À noite tinha colunas de fogo para aquecer no frio do deserto. O que é que faltava para que eles pudessem seguir os próprios ídolos? E aí a gente faz essa pergunta: o que é que faltou, Senhor, para os meus pais ou para mim, os meus avós, para eles seguirem os próprios ídolos ou a si próprios? O que falta, Senhor, para mim, para eu estar seguindo a mim mesma, a minha autossuficiência? Será que falta submissão? Será que falta eu me submeter? Deus faz Israel passar pelo deserto e liberta do Egito. Abre o mar para que passassem, sustenta-o durante toda a caminhada em uma terra que sozinho não conseguiria. O povo entra numa terra fértil para comer os seus frutos, porém contamina o local, tornando a herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não conheciam a Deus e os líderes do povo se rebelaram contra ele. Os profetas começaram a profetizar em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Assim, Deus denunciou tudo o que o seu povo estava fazendo de errado. Falaria sobre a infidelidade para os descrentes deste povo. Eles trocaram Deus por deuses que não existiam. A glória do Senhor por deuses inúteis. O povo cometeu dois crimes. Abandonou a Deus, a fonte eterna de água viva, e cavou a própria cisterna rachada que não retém líquido. Existe um princípio que diz que nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Isso está em Salmo 115, 8. Anotem isso. Aqueles livros de pastora Teresa, ela fala muito sobre isso nas pregações dela, principalmente sobre idolatria, né? Então, Salmo 115, 8 nos diz que nós nos tornamos semelhantes àquele que adoramos. Se nós adoramos um ídolo, se nós adoramos uma imagem de barro de escultura, que é oca, não fala, não enxerga, não escuta, se nós adoramos a Deus, que é soberano, se nós adoramos a Jesus, que é soberano, né? Eu estou levantando aqui algumas questões comigo mesmo, mas espero que também te faça pensar. Quando adoramos a Deus, tornamos-nos semelhantes a Ele. Paulo nos diz que à medida que adoramos a Deus, somos transformados de glória em glória para tornarmos semelhantes a Ele. Da mesma forma acontece quando adoramos os ídolos, ou seja, eu adoro uma imagem, ficarei como ela, vazia, em nada, um nada. Se um ídolo é sem valor, você se torna sem valor. Consegue perceber que assim como em Tiago 4, em Jeremias, Deus nos mostra com ciúmes, Deus se mostra com ciúmes ao seu povo? Ele expressa o seu afeto, como um marido que não tem o devido respeito que deveria ser divorciado a ele, direcionado a ele. Portanto, Deus começa a falar e reivindicar o que é seu por direito. O que acontece numa passagem em Jeremias é:
Enquanto Israel era jovem e precisava de Deus, quando estava no deserto, o seguia, pois precisava ser cuidada. No entanto, quando se tornou adulta, entrou na terra prometida do Senhor e se esqueceu dele. O abandonou. Israel quis tomar o lugar do Senhor, a terra que era dele. Se esqueceu de quem o abençoava e preferiu ficar com as suas bênçãos do que com ele próprio. Nesse trecho, nós também podemos pensar com nós, né? Se nós, quando encontramos Jesus, vivemos o primeiro amor, né? Tem aquela questão do crescimento, eu nada sei. Depois, com o tempo, mesmo com curto pouco, né, período, aí vai de pessoa a pessoa, nós achamos que estamos suficientemente bem, já conhecemos, muitas vezes já lideramos e achamos já com a inclinação da nossa carne que já não precisamos depender tanto assim do Senhor. E aí nos afastamos, não lemos mais a palavra de Deus, não buscamos a Ele com o mesmo amor e reclamamos que queremos voltar ao primeiro amor. Mas para voltar ao primeiro amor é preciso se submeter e depender totalmente dele. A ingratidão do povo de Israel entristeceu o Senhor. Ele então precisou chamar a sua atenção e fazê-lo se lembrar de onde foi retirado, para respeitar o relacionamento com Deus. Deus escolheu Israel, prometeu estar com ele, mas o povo precisava se voltar a ele novamente. Nós somos, né, Israel. O Senhor nos escolheu e nós precisamos voltar novamente a ele. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos parar e avaliar o nosso caminho. E muitas vezes o Senhor manda pessoas, né, como profetas, para falar sobre a nossa vida, para nos ajudar, para nos exortar em amor. Então, quando você for chamado a atenção por algum líder teu na igreja ou na tua família, né, tenha amor sobre isso. Carregue amor nas palavras de uma exortação. Mas por que Israel ficou assim? Vemos que o povo se tornou orgulhoso demais, se declarou independente de Deus, autossuficiente. Afinal, como tinha alcançado a terra prometida, agora estava colocando o dono dela para fora. Pois Deus somente foi útil para Israel enquanto estava no deserto, vagando. Tudo isso porque deixou o orgulho tomar conta do seu coração. Quando escolheu Israel, ele não era nada. Pegou um casal estéril e dali levantou uma descendência. Deu a lei, a forma de viver, um projeto para essa nação. Israel foi escolhido para ser o representante de Deus para as nações, porém preferiu o caminho da independência e idolatria. Sempre quando tem algo no nosso coração que nos inclina à independência, à autossuficiência, tem idolatria. Tem idolatria. Contudo, esse princípio de independência e orgulho não começou agora ou no tempo de Jeremias. Vem muito antes. Tem a ver com o primeiro casal que existiu com Deus. Deus criou o homem para que fosse o seu representante no mundo, conforme está escrito em Gênesis 1, 26. Mas para isso dar certo, era necessário que o homem tivesse relacionamento com Deus. Em Jeremias 3, vemos que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva escolheram provar o fruto da árvore, olha, presta atenção, eles tiveram escolha. O Senhor deu escolha, e o inimigo também. Vemos que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva escolheram provar do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles optaram pela autonomia. Não queriam mais uma vida com Deus. Pelo contrário, queriam ser o próprio Deus, de acordo com a proposta que a serpente fez a eles, dizendo que não precisavam de um Deus, podendo eles mesmos regulamentar os próprios passos. Resumidamente, a serpente quis mostrar a Adão e Eva que eles não precisavam de um Deus dizendo o que poderiam fazer. Esse também foi o sentimento que brotou no coração de muitas pessoas criadas para viverem diante de Deus. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de pessoas que deixaram o coração
ser tomado por orgulho. Foi esse sentimento que dominou Lúcifer em viver a autonomia da graça de Deus, baseada nos próprios princípios e no orgulho. A autossuficiência que a humanidade tem transmitido de geração em geração, preste atenção nisso, geração em geração. Muitas vezes nós fomos criados assim, a ver os nossos pais nessa mesma idolatria, nessa mesma autossuficiência. É por isso que nós precisamos reconhecer o pecado dos nossos antepassados. Não como forma de maldição ou de salvação deles, nada disso. Mas como forma de reconhecermos que pode existir um padrão. E que esse padrão pode estar sendo repetido através de nós. E pior, para os nossos filhos. A autossuficiência que a humanidade tem transmitido de geração em geração, desde o primeiro casal da Terra, uma vida orgulhosa que produz todo o caos. Esse sentimento não é algo simples, como muitos pensam. É sério, e Tiago nos alerta sobre ele. Ouvi uma frase do pastor Gustavo Bessa e nunca mais me esqueci de que o orgulho é igual barba e unha. Tem que cortar toda semana. Essa frase aqui é maravilhosa, gente. Tomem nota aí no caderninho de vocês. Pause o vídeo e escrevam. O orgulho é igual barba e unha. Tem que cortar toda semana. Ele cresce de uma forma que não conseguimos imaginar e precisamos sempre nos lembrar de que dependemos de Deus. Quem acha que não há problema em ter orgulho não entende a imensidão desses sentimentos. Desse sentimento, né? O problema, a seriedade que tem nisso desde que mundo é mundo. Não é só com você e comigo, é com todo mundo. Deus precisa cortar do seu e do meu coração esse sentimento todos os dias, toda semana. É isso que nós precisamos ter nas nossas orações diárias. Senhor, corta isso do meu coração, Pai. Me mostra onde é que eu estou agindo dessa forma. Igual um jardineiro, tirando uma erva daninha para que as flores cresçam mais bonitas e saudáveis. Afinal, se baixarmos a guarda, o orgulho toma conta novamente do nosso coração. Mas a pergunta é: como Deus conservará isso se o padrão do mundo é o caos e o orgulho e a independência da humanidade? E o orgulho é a independência da humanidade? Deus consertará nossa rota de orgulho e independência por uma rota de dependência e humildade. Se há alguém que poderia se orgulhar, seria o próprio Deus. Afinal, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas ele não se orgulha, não se exorbece. A solução para o nosso caos seria um homem totalmente humilde e totalmente obediente. Em Filipenses 2, do 1 ao 11, diz para termos o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que, substituindo ele em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, vestindo a roupa de servo, tornando-se semelhante aos homens. O Verbo foi encontrado em forma humana e se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nosso maior exemplo, né, de dependência e de submissão é o do nosso Senhor Jesus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele estava junto ao Pai, junto ao Espírito Santo, mas jamais quis usurpar o seu ou se vangloriar desta posição. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma humana de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Gosto de imaginar que Jesus, lá no céu, olhou um dia para a humanidade junto ao seu Pai e era algo de cima para baixo, compreende? Mas ele escolheu olhar para o ser humano olho no olho. Porém, em vez de descer e ser grande e impor algo, Jesus se humilhou, vestiu-se de servo, sendo obediente ao Pai até a sua morte e servindo os seres humanos.
Ele se humilhou, né? Ele se colocou dentro de uma barriga de uma mulher. Ele nasceu como todos. Ele foi alimentado, né? Foi, né, limpado o bumbum. Teve que depender de pessoa para comer. Cresceu, né? Foi adolescente até chegar à sua idade adulta. Cristo não se contentou em somente olhar nos olhos dos seres humanos. Ele decidiu nos ver de baixo para cima. Quis cingir a toalha, aproximar-se da mesa como o menor de todos, mesmo sabendo ser o maior deles. Com uma toalha nas mãos e um balde, ele lavou os pés dos seus discípulos, o que era a função de um escravo. Jesus cura o caos da humanidade, aquele produzido pelo orgulho, manifestando seu caráter humilde. O caos da sua e da minha vida, Jesus pode curar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando Paulo fala para termos a mesma atitude de Cristo, precisamos nos atentar a algo importante. A palavra atitude, em algumas traduções, é sentimento ou mesmo modo de pensar. Vem do gregos porneses, que tem o significado mais profundo. A entrega de Jesus foi algo completo. É a atitude totalmente vinculada ao seu sentimento, conectada à sua forma de pensar ou sentimentos e pensamentos que desaguarão em atitudes em relação a outras pessoas. Nós estamos já quase acabando. Em relação a outras pessoas. Em todo o seu ser, esteja decidido a viver essa dinâmica de vida. Quando Jesus escolheu a estrada da humanidade, fez isso totalmente, toda a sua vontade e seu coração estavam entregues a esta que era a vontade do Pai para ele. Dependência e humildade. Não era algo apenas estético, nem apenas interno, mas uma humildade integral. Portanto, se queremos caminhar de acordo com esta primeira resolução, temos que ter uma vida de submissão a Deus. O primeiro degrau para ter uma vida de submissão ao Senhor é ser humilde. Com certeza você já se perguntou se é uma pessoa humilde, mas a resposta para essa pergunta está em sua vida. Como ela está? Em caos, desordem ou em desordem e Peraí, como ela está? Em caos e desordem ou em harmonia? Logo, você já tem a resposta para essa pergunta. Se é ou não uma pessoa humilde. É exatamente sobre isso que Tiago nos fala. Ter uma vida humilde, ser submisso a Deus. Porque o orgulhoso não quer depender da graça de Deus. Não sei mensurar quantos casamentos, ministérios e empresas morreram por falta de humildade. Amizades também morreram quando o orgulho entra. Oro para que Deus não deixe o orgulho entrar no nosso coração. E essa deveria ser a oração de todas as pessoas, porque quando ele entra, não conseguimos nos submeter a Deus. Quando uma pessoa é orgulhosa, não há perdão. Há independência de Deus, morte de sonhos e fundo do poço. Em Romanos 8:28, uma passagem muito conhecida, podemos ver que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. O seu aí, o S, para quem só está ouvindo, não está vendo a leitura, o S está em letra maiúscula. Então, isso quer dizer que nós somos chamados segundo o seu propósito, é o propósito do Senhor para nós. Não é aquilo que nós achamos que é o nosso propósito. Devemos estar sempre debaixo da graça do Senhor para que tudo coopere para o nosso bem. Pare de insistir ao chamado de Deus. De resistir, desculpa. Pare de resistir ao chamado de Deus. Pare de ser resistente a Ele. Entregue a Deus todos os desejos do seu coração, planos e sonhos. Submeta a Ele as causas e petições também, porque Deus pode transformar todas as coisas. Aqui nós encerramos o capítulo 1. No próximo encontro, nós vamos ler o capítulo 2 e o capítulo 3. Vão ser 2 capítulos. Deixa eu encerrar as páginas aqui. Aqui. Eu estava bem em cima para ver se vocês estão ouvindo bem, porque eu estou sem
fone e eu tava assim, bem em cima. Espero que tenha saído bem o áudio, porque algumas meninas falaram pra mim que tava saindo muito baixinho. Pode ser por isso, porque às vezes eu tô sem o fone, porque ele fica carregando. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, por essa leitura, Senhor. Senhor, coloque isso no nosso coração, grave isso no nosso coração, Pai. Que possamos entender totalmente, Senhor, que nós precisamos de Ti, que os nossos pedidos, ó Pai, nossas petições, a nossa vida, o desejo do nosso coração, nossos sonhos e projetos têm que estar alinhado com a Sua palavra, Senhor. Porque na Tua palavra diz que se pedimos aquilo que é da Tua vontade, o Senhor nos concederá. Então, Senhor, coloque, Senhor, a nossa vontade alinhada com a tua vontade, que os nossos, seus filhos, ó Pai, e eu também, que nós possamos perceber, Senhor, que é na tua palavra, que é na Bíblia, que nós conhecemos qual é a sua vontade. E nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então, Senhor, que essa leitura faça, Senhor, ressoar dentro dos nossos corações, que possamos nos autoavaliar, Senhor, que através do teu Espírito também possa trazer no nosso coração qual está sendo a insubmissão, a idolatria, e destronar isso do nosso coração, Senhor, deixando apenas o Senhor, porque em tudo o Senhor é suficiente, e a tua palavra nos mostra que a suficiência está em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Espero você na próxima. Tchau.